saúde é um serviço, está previsto lá no artigo 196 da Constituição Federal, serviço de educação também é um serviço público, está previsto lá no artigo 205 da Constituição Federal. Será que são serviços públicos, tanto a saúde quanto a educação, né? E outros exemplos que nós veremos aí daqui a pouco, né? Como a recente aprovação da Lei 14.026, que é a lei de 2020, né? 2021, a Lei 14.026, que modificou a Lei 11.445, que é a lei que fala sobre o saneamento básico, ou seja, estipula aí os requisitos para observação por parte das administrações públicas do saneamento básico, né, do saneamento básico. Então, vejo que nós temos aí essa questão do serviço público. O que é o serviço público? Na verdade, é importante que o serviço público é todo serviço que é voltado para a sociedade, né? Todo serviço público, ele deve obedecer total ou parcialmente às regras do direito público. Olha bem, nós já vimos que a administração pública como um todo, ela sempre segue as regras do direito público. Então, o serviço público, ele é composto por atos administrativos, e sendo atos administrativos, eles estarão sujeitos sempre ao regime imposto do direito público, ou seja, aquele direito que só se pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando houver previsão legal. Quando houver previsão legal. Então, vejo que o serviço público, né, ele tem vários tipos de serviço público que não precisam de passar por aquele sistema que nós vimos lá quando estudamos o artigo 175 da Constituição Federal. O que diz o artigo 175 da Constituição Federal? Que é uma atribuição, é uma competência, é uma função da administração pública, dentro de cada esfera da organização político-administrativa, né? A organização político-administrativa, conforme prevê a Constituição Federal, lá no artigo 18, de prestar serviço, ou de forma direta, quando é a própria administração pública que presta esse serviço, ou de forma indireta, quando aí sim se dá pelo contrato administrativo. Esse contrato administrativo, conforme prevê hoje o artigo 89 da Lei 14.133. Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, traz lá no artigo 89 que a administração pública, para prestar serviço público de forma indireta, ela deverá, então, contratar um terceiro, e esse terceiro será ou uma concessionária, ou uma autorizada, ou uma permissionária, nos termos da Lei 8.987 de 95, e ela vai, então, quem vai exercer, quem vai prestar o serviço público para a sociedade, uma vez que a administração pública, neste caso, estará aí agindo com ato de império, ou seja, um ato administrativo cujo objeto se caracterize pelo ato de império, né? O ato de império, então, ela poderá, inclusive, alterar unilateralmente a cláusula ou qualquer cláusula do contrato administrativo do artigo 89 da Lei 14.133 de 2021, né? Mas existem serviços públicos, como está nesse slide, que não necessitam exatamente de passar por esse procedimento que eu estou falando. Então, vejo que vale dizer que no caso de saúde, olha bem, saúde pode ser, no Brasil, é autorizado constitucionalmente a exploração do serviço público de saúde pelo setor privado, né? Então, lá no artigo 199 da Constituição Federal, artigo 199 da Constituição Federal, traz que o serviço de saúde é um serviço público, mas ele pode também ser explorado pelo setor privado. Então, vejo que o serviço público, ele tem a faculdade, e isso traz aí para o administrado a possibilidade de escolher, né, se ele vai querer o serviço público que é ordenado pelo Sistema Único de Saúde, do artigo 200 da Constituição Federal, regulados pela Lei 8.080 e também
8.134 de 90, que são as leis que regulam o Sistema Único de Saúde, ou vai contratar aí um plano de saúde, né, conforme prevê aí a Lei 9656, Lei 9.656, é a lei que cuida dos planos de saúde, Lei 9.656. Então, vejo que o artigo 199 da Constituição Federal, ele traz aí que pode ser o serviço de saúde, embora seja um serviço público, não precisa de assinatura de contrato administrativo. Antes do contrato administrativo, não há necessidade da licitação, então o serviço de saúde pode ser executado por qualquer pessoa jurídica de direito privado, conforme prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Então, a Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, lá no artigo 4º, traz um rol de pessoas jurídicas de direito privado que poderão explorar o serviço de saúde, que é um serviço público, porém, pode ser explorado pelo setor privado, conforme prevê o artigo 199 da Constituição Federal. Existe, inclusive, uma decisão jusrealista, né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 516.671, 516.671. Então, esse recurso extraordinário é 516.671, ele diz que não viola a Constituição Federal, dá ampla liberdade, e aí já também aproveitando o ensejo para dar uma forcinha para o princípio da liberdade, o princípio da livre concorrência, conforme prevê o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, o administrado pode escolher, ou um complementa o outro, ele pode escolher como complementar do Sistema Único de Saúde, lá do artigo 199 da Constituição Federal, né, ele pode escolher, então, como complementar no Sistema Único, ele pode escolher, né, se ele optar por tratamento no setor, pela iniciativa privada, em complemento ao sistema público, que é o Sistema Único de Saúde. Então, a saúde é um caso em que é uma prestação de serviço público indireto? Não é, porque quem vai prestar o serviço é o setor privado. São as pessoas jurídicas de direito privado, compostas lá no artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Outra situação que está aí no slide é a educação. A educação também é previsto lá no artigo 200 e agora me deu um branco, né? 209, né? 205 é educação, 209 da Constituição Federal. Então, o artigo 209 da Constituição Federal autoriza, né, o setor privado a explorar a educação, tanto no ensino básico, quanto no ensino fundamental, nos termos no ensino superior, ensino básico e ensino superior, que são as duas formas de ensino, conforme prevê o artigo 21 da Lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, o artigo 21 traz, e pode ser explorado aí, por isso é que existe aí colégios particulares, não é verdade? Porque existe a previsão na Constituição Federal, embora a educação seja um serviço público, está previsto no artigo 205 da Constituição Federal, ela pode ser explorada pelas pessoas jurídicas de direito privado do artigo 44 da Constituição Federal, sem a necessidade do contrato administrativo, conforme prevê o artigo 89 da Lei 14.133 de 2021. Então, vejo que pode ser direto, né? Não precisa, não é uma prestação de serviço público indireto, não existe isso. Ou a administração pública presta serviço público direto de educação, ou quem vai prestar esse serviço, quem vai executar esse serviço, são as entidades privadas, ou seja, as pessoas jurídicas de direito privado, conforme prevê o artigo 44 da Lei 10.406 de 2002. Né? Então, nós temos aí, na verdade, também uma visão jusrealista na ação direta de inconstitucionalidade, número 1266. 1266 é a ação de inconstitucionalidade.
que diz o